estava casada com meu ex-marido, Alan, até apenas 4 meses atrás. Nós nos separamos depois que eu o peguei com sua amante. Naquele momento eu estava grávida e havia ficado na casa da minha mãe por cerca de 1 semana. Eu decidi surpreender Alan voltando para casa mais cedo. Tinha planejado fazer um bom café da manhã para ele antes que ele fosse trabalhar, esperando fazer algo especial, já que ele vinha me dizendo o quanto sentia minha falta. Mas quando cheguei em casa, encontrei ele na cama, não sozinho, mas com outra mulher. Claro, eu gritei e fiquei furiosa, provavelmente acordando metade do bairro. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Alan, em pânico, ficou se desculpando, tentando se explicar, mas em vez de assumir a responsabilidade pelo que fez, ele tentou inverter a situação, dizendo que eu não deveria ter chegado tão cedo e que eu deveria ter ligado antes de aparecer. Era como se ele estivesse basicamente me culpando por pegá-lo no ato. Eu estava furiosa e com o coração partido e exigi saber quem era aquela mulher, mas Alan continuava evitando a pergunta. Ele insistia que não importava e tentava desviar o assunto, dizendo que poderíamos conversar sobre isso depois. Mas naquele momento não havia depois. A mulher não demonstrava nenhum arrependimento e estava claro pela expressão no rosto dela que não era a primeira vez que ela estava em minha casa. Sua atitude era fria e indiferente, como se não se importasse nem um pouco com o que estava acontecendo. Quando perguntei a ela se ela e meu marido estavam tendo um caso, ela não hesitou em acenar com a cabeça, reconhecendo o que havia feito sem nenhum pudor. Alan, por outro lado, gritou para eu ignorá-la, dizendo que ele iria me explicar tudo depois. A mulher então zombou dele e começou a se vestir novamente. Foi aí que percebi algo que fez meu estômago afundar. Ela estava usando meu vestido de noite vermelho. Eu fiquei sem palavras. Que tipo de mulher usava as roupas de outra enquanto dormia com seu marido? Gritei com ela para tirar meu vestido de noite, minha voz tremendo de raiva e descrença. Perguntei o que diabos ela pensava que estava fazendo, vestindo minhas roupas depois de dormir com meu marido. A ideia disso fez meu sangue ferver. Ela disse com uma calma absurda que não tinha nada para vestir à noite, então ela fuçou no meu armário e escolheu o que queria. E com um sorriso sarcástico ainda disse, não é como se você pudesse mais usar isso, apontando para minha barriga grávida. Naquele momento vi tudo vermelho. Que mulher era essa que entrava na minha casa, dormia com meu marido e ainda tinha a ousadia de usar minhas roupas? Sem pensar, perdi o controle e fui para cima dela, puxando seu cabelo com toda a força que eu tinha. Ela gritou de dor, se debatendo, mas eu era mais alta e mais forte, então ela não conseguia se soltar. Juro que se eu não estivesse grávida teria derrubado ela no chão e dado uma boa surra nela, mas não queria colocar meu bebê em risco. A mulher continuava tentando reagir até que Alan rapidamente interveio, puxando ela para longe de mim. Então a mulher, com o rosto ainda cheio de desdém, gritou para Alan que ia me matar por ter tocado no cabelo dela e exigiu que ele a defendesse, se quisesse vê-la novamente. A voz dela tinha uma certa autoridade, ela falava com Alan como se fosse sua parceira, como se tivesse o direito de controlá-lo. Foi aí que comecei a perceber que ela não era apenas uma mulher qualquer para ele. Isso não era apenas um caso de uma noite. Ambos claramente se conheciam bem. Ela estava falando com ele como se fosse sua namorada. Surpreendentemente, Alan se virou contra mim. Começou a me repreender por ter dado um tapa nela, dizendo que eu precisava me acalmar e agir de forma mais racional. Eu não conseguia acreditar. Ali estava ele, o homem que me traiu, virando a situação e fazendo eu me sentir culpada por me defender. Pedi para ele me dizer exatamente quem era aquela mulher e o que estava acontecendo entre os dois. Foi então que Alan começou a me contar que ao longo dos meses desde que fiquei grávida, ele foi se sentindo cada vez menos atraído por mim. Ele explicou que à medida que seus sentimentos por mim iam desaparecendo, ele conheceu Lila, a mulher com quem eu o havia pegado, e que ela tinha sido capaz de satisfazê-lo de maneiras que eu nunca consegui. Ao ouvir suas palavras, senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Todos aqueles meses, todo aquele amor que eu achava que compartilhávamos, não significavam mais nada para ele. E então ele continuou, dizendo que o que havia começado apenas como encontros casuais entre ele e Lila, agora havia se transformado em algo sério. Alan me disse casualmente que tinha planejado conversar comigo sobre isso, mas como eu estava grávida, queria esperar até depois do meu parto. Queria me poupar da dor, disse ele, como se fosse algum tipo de favor. Ele já havia feito sua escolha de me deixar. Eu não conseguia acreditar na traição. Enquanto eu estava grávida e carregando seu filho dentro de mim, o pai do meu bebê estava se divertindo com outra mulher. Durante os 4 anos do nosso casamento, eu apoiei Alan em tudo, sua carreira, seus sonhos, suas dificuldades. E para quê? Para ele me virar as costas e me apunhalar pelas costas dessa maneira? A raiva e a dor dentro de mim eram avassaladoras. Parecia que todo o amor que eu tinha dado, todos os sacrifícios que fiz, não significavam nada para ele. Eu disse a Alan que não havia razão para esperar até depois do bebê nascer para me divorciar, se ele já estava tão certo de que não me amava mais. Então, qual era o ponto de continuar casados? Por que prolongar isso? As desculpas dele não importavam mais para mim.
Alan tentou argumentar que poderíamos falar sobre isso depois, mas eu já estava farta de ouvir. A dor de tudo que ele havia feito era demais, e minha frustração transbordou. Eu disse a ele, sem hesitar, que ele precisava pegar suas coisas, sair da minha casa e levar a amante com ele. A audácia de ele entrar na minha casa e trazer aquela mulher para minha cama estava além de tudo que eu poderia tolerar. Mesmo que ele não se sentisse mais atraído por mim, como ele se atrevia a me desrespeitar dessa forma? Alan ficou visivelmente surpreso. Ele nunca imaginou que eu fosse tomar uma posição tão firme e tentou argumentar, mas eu não ia recuar. Eu disse a ele que se ele não saísse, eu chamaria a polícia. Eu não ia deixar ele ficar na minha casa nem mais um segundo. Eventualmente, meu ex-marido concordou com relutância e começou a pegar suas coisas. Enquanto eles estavam saindo, Lila teve a audácia de zombar de mim. Ela me ridicularizou, dizendo que tudo que Alan havia me dito sobre mim ao longo dos meses era verdade, que eu era uma mulher fria e calculista. Ela continuou cruelmente, dizendo que era por isso que nenhum homem poderia ficar comigo. As palavras dela doeram profundamente e parecia que ela estava esfregando sal em uma ferida que eu achava que não poderia mais doer. Para piorar as coisas, Alan não disse uma palavra para me defender. Eles dois saíram sem um pedido de desculpa sequer, sem remorso. E assim que a porta se fechou atrás deles, eu desabei. O peso da traição, a dor e a perda me sobrecarregaram, e eu não consegui mais segurar. Chorei como nunca antes havia chorado, mas no meio daquela dor, uma parte de mim sabia que não podia deixar que eles me destruíssem. Afinal, eu fui criada por uma mãe solteira, e ela me ensinou a ser forte, a me defender, não importa o que. Então, apesar de me sentir completamente arrasada, me levantei. Eu não ia deixar Alan, nem ninguém, tirar de mim minha autoestima. Nas semanas seguintes, procurei um advogado, busquei conselhos e entrei com o pedido de divórcio. Felizmente, eu tinha sido esperta o suficiente para fazer Alan assinar um contrato pré-nupcial antes de nos casarmos, o que significava que o processo de divórcio seria muito mais rápido e simples, já que eu estava em uma posição financeira muito melhor que a dele. Eu sabia que isso não seria uma longa batalha. A única coisa que precisávamos resolver era a guarda do nosso filho. Como mãe, fui concedida a guarda primária do nosso recém-nascido. Eu criaria meu filho, e Alan teria visitas supervisionadas, pelo menos até que ele fosse mais velho. E aí talvez pudéssemos mudar os arranjos de guarda. Eu simplesmente não podia confiar nele para ficar sozinho com o bebê depois de tudo que aconteceu, e o advogado deixou claro que era o melhor para a criança, especialmente dadas as circunstâncias. No final, ambos concordamos com isso. Agora, 4 dias atrás, finalmente dei à luz a um lindo menino. A experiência foi avassaladora, mas eu tinha minha mãe comigo o tempo todo. Foi um alívio tê-la ali, pois eu precisava de todo o conforto possível durante o processo de parto. Eu ainda estava no hospital, me recuperando, quando Alan veio me visitar e conhecer nosso bebê no dia seguinte. Surpreendentemente, ele parecia genuinamente orgulhoso de ser pai. Apesar de toda a raiva que eu sentia por ele, eu queria que pelo menos tentássemos ser bons copais, pelo bem do nosso filho. Nosso filho era a única coisa que importava. Depois de um tempo, minha mãe decidiu voltar para casa para se arrumar. Ela havia ficado acordada comigo por horas, e eu podia ver que ela precisava descansar. Eu também estava exausta, tanto física quanto emocionalmente, e realmente queria dormir um pouco. Alan me garantiu que ficaria na sala e cuidaria de nosso filho enquanto eu descansava. Eu disse a ele para me acordar se nosso filho chorasse, pois ele provavelmente precisaria ser alimentado. Alan me prometeu que faria isso. Então, imagine o pânico absoluto que senti quando acordei 3 horas depois, e minha mãe estava me perguntando freneticamente: onde está o seu bebê? Eu estava desorientada e confusa, tentando organizar meus pensamentos. Procuramos pela sala do hospital, mas nem meu bebê nem Alan estavam lá. Meu coração começou a disparar, e eu podia sentir a adrenalina tomando conta de mim, ao perceber que algo estava terrivelmente errado. Imediatamente perguntei às enfermeiras se elas tinham visto Alan ou meu filho, e uma delas finalmente me disse, para meu horror, que ela tinha visto Alan saindo do hospital com meu bebê. No momento em que aquelas palavras chegaram a mim, eu fiquei congelada, sem acreditar no que estava ouvindo. Alan não tinha o direito de sair com meu filho sem minha permissão, especialmente depois de ele ter me prometido que ficaria e cuidaria dele. Minha mente estava a mil e eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. Peguei meu telefone e comecei a ligar para ele freneticamente, mas ele não atendia. Cada ligação não atendida só aumentava minha ansiedade. Meu coração batia forte no peito, e eu estava prestes a ter um ataque de pânico. Onde Alan tinha levado meu filho? E se meu filho acordasse com fome? O que ele iria comer? Alan estava planejando desaparecer com ele? Levar meu bebê embora de mim? Milhares de perguntas perturbadoras invadiram minha mente, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Tudo que eu conseguia pensar era no meu bebê e se ele estava bem. Após várias ligações não atendidas, finalmente Alan atendeu, ou assim pensei. Mas, para minha surpresa, não era a voz de Alan do outro lado. Era Lila.
Ela me informou calmamente que meu bebê estava com ela e que Alan o havia levado para a casa deles para mostrar o nosso recém-nascido para ela, já que eu não tinha permitido que ela me visitasse no hospital. Isso era verdade. Alan tinha me pedido para trazer Lila com ele e eu recusei, pois não queria vê-la. Eu perguntei como meu filho estava e pedi para falar com Alan, para que eu pudesse dar uma parte da minha mente a ele por ter saído com meu filho sem minha permissão. Lila então me disse que meu filho havia acordado logo depois de Alan tê-lo levado para lá e estava chorando, claramente com fome. Então, Alan correu até um supermercado para comprar leite em pó para alimentá-lo. Ela então acrescentou que Alan havia deixado o telefone dele para trás por engano, e que eu teria que esperar se quisesse falar com ele. Eu fiquei absolutamente estupefata. Meu filho havia acordado com fome, chorando, e ela queria que eu esperasse? Além disso, que direito eles tinham de dar fórmula para meu filho quando eu, como mãe, não havia concordado com isso? Eu imediatamente exigi que ela voltasse para o hospital e me devolvesse meu filho para que eu pudesse alimentá-lo, mas Lila argumentou que ela e Alan sabiam o que estavam fazendo. Ela alegou que agora eles seriam os pais do meu filho, junto comigo, e que sabiam o que era melhor para ele. Ela também disse que eu precisava parar de surtar e que, depois de alimentá-lo, Alan o traria de volta para mim. O tom dela era tão frio, tão desdenhoso, que ela parecia uma psicopata enlouquecida tentando justificar manter meu bebê faminto longe de mim. Eu continuei insistindo para que ela trouxesse meu filho de volta, mas ela continuava dizendo que ela e Alan haviam lido livros sobre paternidade e, por isso, estavam preparadas para cuidar do meu filho sem mim. Suas palavras só aumentaram a minha fúria. Naquele momento eu sabia que precisava agir rápido. Sem hesitar, desliguei a ligação com Lila e imediatamente desquei para a polícia. Eu disse a eles que meu ex-marido tinha sequestrado meu recém-nascido e o deixado com uma estranha. Meu coração estava disparado enquanto eu explicava como eu estava aterrorizada com a segurança do meu bebê, especialmente porque eu tinha acabado de dar à luz no dia anterior. O medo de que algo pudesse acontecer a ele, que ele pudesse se machucar ou ficar com medo sem mim, me consumia. Eu precisava garantir que ele fosse devolvido a mim com segurança. A polícia respondeu rapidamente e em uma hora Alan e Lila foram presos por sequestro e por colocar meu filho em perigo. Logo depois, meu filho foi trazido de volta ao hospital. Eu corri para trocá-lo e alimentá-lo, e embora ele parecesse bem fisicamente, eu pude perceber que ele havia chorado por horas. Seu rosto estava vermelho e a visão disso partiu meu coração. A situação toda foi um pesadelo, mas eu estava feliz por, pelo menos, meu bebê estar de volta onde ele deveria estar, comigo. Desde então, meu ex e Lila estão fora sob fiança, mas enfrentam acusações e terão que comparecer ao tribunal em breve. Deixei claro que não estou desistindo das acusações e que quero vê-los punidos pelo que fizeram. Isso não é algo que eu possa simplesmente ignorar. A segurança do meu bebê estava em jogo, e eles precisam responder pelo que fizeram. No início, Alan insistia que ele não tinha feito nada de errado, que eu estava exagerando e que eu não deveria ter chamado a polícia. Ele tentou se defender, alegando que estava apenas tentando mostrar nosso filho para Lila, mas estava claro que ele não tinha noção de quão sério era a situação. Ele achava que poderia simplesmente ir embora sem enfrentar as consequências. No entanto, acho que depois de conversar com o advogado, Alan mudou de atitude. Agora, ele está me pedindo para reconsiderar as acusações, alegando que está enfrentando uma pena de prisão e implorando para que eu o perdoasse. Atualização 1. Perguntando por que Alan e Lila fariam algo assim, eu estou tão chocada quanto todos vocês. Quando nos divorciamos, eu pensei que pelo menos conseguiríamos ser copais apoiadores pelo bem do nosso filho. Mas o que Alan fez vai muito além de qualquer linha cruzada. É imperdoável. Ele não tinha o direito de simplesmente pegar meu bebê e ir embora, especialmente quando ele nem sequer tinha custódia primária. O fato de ele ter levado meu filho sem me informar ou considerar como isso me afetaria ou afetaria o bebê mostra uma falta total de respeito por mim como mãe dele. Além disso, não se trata apenas de custódia. Trata-se de decência básica e responsabilidade como pai. Ele não pode tomar decisões como essa sem me consultar, especialmente quando envolve nosso filho recém-nascido. Vi alguns comentários perguntando por que eu chamei a polícia, e honestamente, isso me faz pensar que alguns de vocês não entendem completamente o que significa ser um pai, especialmente uma mãe. Qualquer pai ou mãe que tenha um filho, especialmente um recém-nascido, sabe que não se pode separar um bebê da mãe logo após o nascimento. Recém-nascidos precisam de cuidados constantes, precisam ser alimentados, trocados e segurados. Não se trata de algumas horas, eles precisam de cuidados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando meu filho voltou para mim, ele estava chorando, sua fralda não tinha sido trocada e ele estava com fome. Partiu meu coração vê-lo nesse estado. Ninguém, especialmente não Alan e Lila, tem o direito de colocar meu bebê nessa situação. Como mãe, eu tinha que fazer o que fosse necessário para proteger meu filho e garantir que ele estivesse seguro. A polícia foi a única maneira de garantir que ele fosse devolvido a mim imediatamente.
Como meu ex e Lila poderiam simplesmente decidir comprar e dar fórmula para o meu recém-nascido sem sequer discutir isso comigo? Essa decisão não era deles para tomar, especialmente quando eu sou a mãe. É completamente revoltante. Mais importante ainda, como meu ex pode deixar meu bebê com alguém que eu mal conheço, alguém que eu só conheço porque a encontrei dormindo com ele? E se algo tivesse acontecido com meu bebê enquanto ele estava com ela? E se ela tivesse feito algo para machucá-lo? Como ele pôde ser tão imprudente, tão descuidado? Só de pensar nisso me dá calafrios. Eu não me arrependo nem por um segundo de ter chamado a polícia. O que eles fizeram foi errado, e eu não vou simplesmente deixar pra lá. Estou tão grata que meu bebê voltou para mim e que ele está bem, mas vou garantir que Alan e Lila sejam responsabilizados pelo que fizeram. Minha prioridade é meu filho, e eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-lo para sempre, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. Atualização 2. Já se passou uma semana desde minha última atualização. Estou aliviada em dizer que eu e meu bebê estamos bem. Agora estamos em casa, e minha mãe está ficando conosco para ajudar. Também tomei precauções e coloquei câmeras em toda a casa, só por precaução. Não estou correndo riscos com a segurança do meu filho, depois de tudo o que aconteceu. Quanto ao meu ex, ele tem implorado por misericórdia, tentando me convencer a reconsiderar as acusações. Ele aparentemente está com medo de enfrentar pena de prisão, mas tenho ignorado tudo o que ele diz. Outro dia, ele tentou vir até minha casa para conversar comigo, forçando a situação quando apareceu sem aviso, todo aflito e desesperado. Não deixei ele entrar, saí para o lado de fora e fechei a porta atrás de mim. Meu filho estava dormindo lá dentro e eu não ia deixar esse homem acordá-lo. Alan basicamente me disse que, como pai do nosso filho, ele tinha todo o direito de levar nosso filho onde quisesse e que eu deveria parar de agir como a ex-mulher rejeitada e simplesmente deixar tudo pra lá. Ele queria que eu retirasse as acusações imediatamente e tentasse falar com a polícia, dizendo que tudo não passava de um grande mal-entendido. A audácia dele era inacreditável. Eu disse a ele que não faria nada disso, porque não era verdade. E então, com total desrespeito por tudo que passei e por tudo que vivemos, ele me disse que essa era a razão pela qual ele tinha se afastado de mim em primeiro lugar. Olhou nos meus olhos e disse, com um tom de condescendência, que essa situação, o jeito que eu tinha agido, era exatamente o motivo pelo qual ele não podia mais ficar comigo. Ele continuou dizendo, você é tão controladora, tão rígida, por isso que eu te traí. Você é impossível de lidar, não é de se admirar que tudo tenha desmoronado entre nós. Você sufoca tudo que toca. Fiquei sem palavras com a escolha de palavras dele. Antes que eu pudesse reagir, ele continuou a gritar. Você realmente acha que você é a única mãe aqui? Esse também é meu filho e eu mereço o seu respeito. Você não tinha o direito de chamar a polícia e me fazer ser preso. Para ele parecia que toda a situação era minha culpa. Eu era a que o havia empurrado a trair, a que fizera ele cair fora de amor, a que o fizera sentir preso. Ele parecia completamente alheio à gravidade do que ele fez e achava que só porque era o pai, poderia fazer o que quisesse sem consequências. Respirei fundo, fiquei firme e olhei diretamente nos olhos dele. Disse, sua manipulação não vai funcionar em mim mais. Eu não sou mais a mulher ingênua que você podia pisar como antes. Você não tem o direito de ficar aí me dizendo porque se afastou de mim. Você traiu, mentiu, e foi você quem destruiu tudo. Eu fico feliz que a gente tenha se divorciado e não me importo mais com você. Mas isso não é sobre nós, é sobre meu filho. Você o levou para ver sua namorada um dia depois dele nascer, enquanto eu ainda estava me recuperando no hospital. Você e eu sabemos que você não tinha o direito de fazer isso. Agora você acha que eu vou simplesmente deixar isso pra lá? Eu não ligo se você tem medo de ir para a prisão, porque eu não vou retirar as acusações. A mandíbula de Alan se contraiu e eu pude ver que ele estava tentando pensar em algo para dizer, mas o interrompi. Você não tem mais o direito de se fazer de vítima, Alan. Você fez suas escolhas e agora está enfrentando as consequências. Você acha que tem direito à misericórdia só porque compartilha DNA com meu filho? Deixa eu te lembrar de uma coisa, ser pai é sobre ações, não sobre biologia, e suas ações só provaram o quão inadequado e imaturo você é para tomar qualquer decisão sobre ele. Eu vou garantir que o tribunal te puna por isso. Então fechei a porta na cara dele, enquanto ele continuava a gritar do outro lado. Ele cruzou uma linha e eu não vou recuar. Quanto a Lila, ela continuou a me enviar as mensagens mais nojentas e descontroladas desde aquele dia. É como se ela tivesse feito disso uma missão pessoal de me assediar a cada passo. Sempre que acho que ela não pode ser mais baixa, ela me surpreende. A audácia daquela mulher não tem limites. Ela me escreveu dizendo que estava ansiosa para se tornar a nova mamãe do meu filho, mas que eu estraguei sua chance por pura inveja, porque a fiz ser presa. Ela então me disse que desejava que eu e meu filho morrêssemos em um acidente de carro e que nós não merecíamos viver. Eu fiquei atonita ao ler aquela mensagem. Era além de nojento. Que tipo de pessoa deseja a morte de alguém, especialmente de uma mãe e seu filho? Ela é absolutamente vil e desrespeitosa.
Eu mostrei todas as mensagens nojentas de Lila para meu advogado e estamos tomando medidas imediatas. Estamos planejando pedir uma ordem de restrição contra Lila o mais rápido possível, dado quão ameaçadoras e malignas têm sido suas mensagens. Achamos necessário garantir que ela fique longe de mim e do meu bebê para sempre. Atualização 3. Já se passou 1 mês e meio desde minha última atualização. O dia da audiência no tribunal finalmente chegou ontem, e tanto Alan quanto Lila estavam acompanhados de seus advogados, obviamente tentando minimizar o que aconteceu e evitar assumir qualquer responsabilidade. A defesa de Alan foi repleta de desculpas. Ele tentou alegar que estava apenas tentando ser um bom pai, levando o bebê para Lila enquanto eu estava dormindo, e que a intenção era devolver o bebê para mim mais tarde naquele dia. Ele disse que basicamente era culpa minha por não ter permitido que ele levasse Lila para visitar nosso filho, como se isso fosse justificativa para o que ele fez. Ele ainda afirmou que eu surtei devido aos meus hormônios e que chamei a polícia sem motivo. Mas, independentemente das palavras dele, a realidade da situação falou por si mesma. Ele pegou meu bebê sem permissão, deixou ele sob os cuidados de uma mulher que eu mal conhecia e ignorou totalmente meus direitos como mãe. Não havia desculpa para o que ele fez. Ele implorou ao juiz por uma sentença mais branda. Lila, como era de se esperar, também não assumiu qualquer responsabilidade. Ela tentou se fazer de vítima, agindo como se tivesse todo o direito de estar envolvida na vida do meu filho, como se agora fosse uma espécie de madrasta. Ela ainda afirmou que eu tinha um rancor contra ela desde que ela conquistou meu marido e que eu estava tentando dificultar sua vida sem motivo. Foi quando meu advogado começou a ler em voz alta todas as mensagens cruéis e ameaçadoras que Lila me enviou. Era necessário que o juiz entendesse o tipo de pessoa que a namorada de Alan realmente era e porque ela precisava ficar bem longe de mim e do meu bebê. Pude ver o choque nos rostos de todos presentes na sala. Era óbvio que Lila não tinha respeito por mim, pelo meu filho ou pelos nossos limites. Depois de tudo ser apresentado, as mensagens, a linha do tempo dos eventos, os relatórios da polícia e os depoimentos do meu lado, o juiz foi claro na sua decisão. Alan foi considerado culpado de sequestro e de colocar em risco o bem-estar de uma criança. Lila também foi considerada culpada de contribuir para o risco do meu filho. No final, Alan recebeu uma sentença que incluiu 1 ano de liberdade condicional e a obrigação de fazer aulas obrigatórias de paternidade. Se ele violar as regras da sua liberdade condicional, enfrentará pena de prisão. Lila recebeu uma ordem de restrição e foi obrigada a se manter afastada de mim e da minha família. A ordem de restrição significa que eu não precisarei mais me preocupar com as mensagens de ódio de Lila, e a decisão do tribunal reforçou que eu, como mãe, sou quem tem a palavra final sobre como meu filho será criado. Ambos também terão que pagar uma indenização pelo sofrimento emocional que causaram a mim e ao bebê. Pude ver Alan e Lila furiosos de raiva no final da audiência, mas não havia mais nada que eles pudessem fazer. Eles receberam o que mereciam. Atualização 4. 6 meses se passaram desde a audiência no tribunal, e a vida começou lentamente a voltar ao normal. Meu filho, que eu ainda não posso acreditar que já tem 6 meses, trouxe tanta alegria à minha vida. Cada marco que ele atinge, o primeiro sorriso, a primeira vez que virou de lado, e agora ele está quase conseguindo sentar sozinho, faz tudo valer a pena. Tenho me concentrado em garantir que ele cresça em um ambiente estável e cheio de amor, cercado por familiares e amigos que realmente se importam com ele. Minha mãe nos visita sempre que pode e sou muito grata pelo apoio dela. Ela tem sido uma grande ajuda em tudo, desde cuidar do meu filho durante a noite até oferecer apoio emocional quando mais precisei. Honestamente, não sei o que teria feito sem ela. Quanto ao Alan e a Lila, ambos desapareceram completamente. O Alan tentou entrar em contato 1 ou 2 vezes, mas eu não respondi. Já terminei com ele. Deixei claro que meu filho e eu estamos seguindo em frente sem ele, e é exatamente isso que estamos fazendo. Quanto a Lila, as ordens de restrição funcionaram, e não tive nenhum contato direto com ela desde a audiência no tribunal. Honestamente, ainda há momentos em que olho para tudo o que aconteceu com o Alan e a Lila, e a raiva e a dor voltam, mas tento não deixar que essas emoções me consumam. O que importa agora é meu filho e a vida que estamos construindo juntos. História 2. Congelei quando o irmão do meu marido de repente confessou seus sentimentos secretos por mim, depois que a noiva dele encontrou o vestido de noiva dela. Acontece que ele estava apenas surtando com o casamento. Eu fiquei bem sobrecarregada, então vou começar com um pouco de contexto. Eu estou com o meu marido há 5 anos, estamos casados há 2. Desde o início do relacionamento eu fui muito amiga do irmão mais velho dele, em parte porque sempre quis ter um irmão mais velho. Quando ele começou a namorar uma garota há cerca de 2 anos, eu me esforcei para garantir que ela soubesse que teria uma amiga em mim, caso quisesse, já que somos as únicas meninas na família. Agora somos ótimas amigas, e desde que eles ficaram noivos há 3 meses, venho ajudando com o planejamento do casamento e fui convidada para ser dama de honra. Hoje fomos comprar o vestido de noiva e foi uma diversão.
Fomos almoçar, tomamos algumas mimosas, encontramos o vestido e voltamos para a casa deles para comemorar. Acabei ficando sozinha na cozinha com meu cunhado um pouco depois de chegarmos lá, e ele disse que precisava me contar algo antes que isso continuasse o atormentando. Eu estava um pouco embriagada e confusa, mas não esperava de forma alguma que ele fosse dizer o que disse. Ele disse: "Eu acho que tenho sentimentos por você há alguns anos e nunca consegui te contar, e só precisava saber se você já sentiu o mesmo." Eu congelei completamente e apenas balancei a cabeça. Eu disse a ele que não, eu nunca tinha pensado nele de nenhuma outra forma além de amigo e irmão, e que nunca o faria, antes que ele dissesse mais alguma coisa. Eu saí correndo de volta para a noiva dele e as outras meninas que estavam lá e discretamente disse a ela que eu estava com cólica e não me sentia bem, e que alguém viria me buscar. Ela não pensou em nada e eu liguei para minha melhor amiga para vir me buscar. Ela me deixou em casa. Meu marido está trabalhando agora, e não tenho dúvida de que vou contar a ele assim que ele chegar em casa, mas eu simplesmente não sei para onde ir a partir daqui. Eu conto para a noiva dele? Faço ele contar para ela? Devo deixar para lá? Faço meu marido conversar com ele? Alguém já passou por algo assim ou tem algum conselho? Qualquer coisa é apreciada. Atualização 1, 4 de janeiro de 2025. Agradeço a todos que ajudaram a acalmar minha mente em pânico. Depois da minha postagem original, eu não queria contar ao meu marido que precisaríamos conversar enquanto ele ainda estava no trabalho, e fazer ele entrar em pânico também. Então ter um pouco de tranquilidade daqui foi muito útil. Também percebi que muitas pessoas estavam pedindo uma atualização, então aqui está uma, que até eu fiquei surpresa enquanto vivia tudo isso. Não foi exatamente a explosão aterrorizante que a maioria pensava que seria. Meu marido chegou em casa, e ele imediatamente soube que algo estava na minha mente. Eu expliquei tudo o que aconteceu e ele ficou furioso com o irmão dele. Felizmente, ele me deu um abraço, e eu desabei em lágrimas por causa do estresse. Ele me garantiu que eu fiz tudo certo e que não era minha culpa. Depois disso, ele ligou para o irmão dele e disse que sabia o que tinha acontecido e queria falar com ele pessoalmente. Acontece que o irmão dele e a noiva já estavam a caminho da nossa casa para conversar sobre isso, assim que as outras meninas saíssem. Não muito depois de mim, meu cunhado confessou tudo a ela. Primeiro, ela o deu um tapa, merecido, mas depois de conversarem e ele prometer a ela que os sentimentos dele eram genuínos, ela disse que ele precisava se desculpar comigo e com o irmão dele, e que aí poderiam seguir em frente. Então eles vieram até nossa casa, e ele e meu marido foram conversar, enquanto eu falei com a noiva dele. Nós duas choramos e conversamos por cerca de 1 hora. Eu prometi a ela que nunca tive sentimentos por ele e que não fazia ideia de que ele tivesse sentimentos por mim. Aparentemente, ela o pegou olhando para mim em uma viagem de família uma vez e pensou que talvez ele tivesse alguma atração por mim. Então, apesar de tudo isso ter sido péssimo, ela se sentiu um pouco aliviada por não estar ficando louca achando isso. Ele admitiu que ela estava certa e que achava que seus sentimentos em algum momento surgiram por ciúmes, já que o irmão mais novo estava mais adiantado na vida do que ele, e ele de alguma forma atribuía isso a mim. Isso era algo novo para ele como o irmão mais velho, e eles realmente nunca se compararam muito enquanto cresciam, pois tinham caminhos de vida bem diferentes. Era como comparar maçãs com laranjas. Mas agora havia uma sensação de competição percebida em um campo de jogo mais parecido. Os sentimentos dele desapareceram, mas quando ela chegou em casa dizendo que tinha encontrado o vestido, ele sentiu a necessidade de se abrir. Ele disse que desejava ter falado de forma diferente ou ter trabalhado nisso com ajuda antes, para realmente entender o que eram esses sentimentos, antes de fazer toda essa bagunça. Eu não sei sobre tudo isso, mas acho que posso entender melhor agora com a cabeça mais fria. Quero dizer, se o complexo de Édipo pode ser uma coisa, então posso ver como ele poderia ter sentimentos complexos que manifestaram sua atração, mas sem afetar o amor dele pela noiva. Tudo isso aconteceu em uma noite, e ele estava visivelmente angustiado com isso, então seria difícil de acreditar que ele teria inventado toda essa história. Então estou inclinada a acreditar nele. Quando meu marido e meu cunhado voltaram para a sala de estar, meu cunhado parecia um cachorrinho que acabou de se meter em encrenca, também parecia um pouco machucado, mas eu não questionei. Todos nós conversamos, e ele se desculpou comigo por me colocar nessa posição. O casamento deles está pausado por enquanto eles resolvem os próximos passos. Felizmente nada foi reservado e nenhuma data tinha sido definida. Fomos comprar o vestido de noiva apenas para ter uma ideia, e foi pura sorte que ela se apaixonou por um vestido. Eles vão fazer terapia de casal para decidir se e como podem superar isso. Há um amor claro entre os dois, as coisas vão ficar tensas, mas acho que ele sente um arrependimento genuíno. Em relação à minha possível cunhada, ela não guarda ressentimentos contra mim e se eles seguirem em frente, ela ainda adoraria que eu fosse dama de honra, se eu estiver disposta. Meu marido e meu cunhado têm muito trabalho a fazer na relação deles, e minha amizade com meu cunhado nunca mais será a mesma. Mas vamos ver o que acontece a partir daqui.
Também concordamos em manter isso entre os 4, mas eles serão honestos de que estão fazendo um aconselhamento pré-marital antes de definir datas ou planejar o casamento. Eu vi muitos comentários dizendo para eu manter a boca fechada e que nenhum mal foi feito. Bem, eu entendo seu ponto, mas simplesmente não consigo imaginar guardar algo assim do meu marido, especialmente se isso saísse depois e ele descobrisse que eu omiti isso. A confiança é enorme na nossa parceria, e até mesmo uma omissão parece uma traição disso. Claro, eu sabia que isso poderia explodir se eu deixasse sair, mas seria culpa do meu cunhado, não minha. Ele tinha total controle sobre me contar o que fez. Obrigada a todos que me ajudaram a passar por aquele período assustador de processar tudo sozinha. Atualização, 5 de janeiro de 2025. Eu queria abordar algumas respostas comuns que tenho visto aqui e dar uma atualização do dia seguinte para todos. Para quem me disse para não contar a ninguém ou dar uma segunda chance ao meu cunhado, isso nunca foi uma opção para mim. Meu marido e eu somos uma equipe e não guardamos segredos, apenas surpresas. É algo que combinamos antes de nos casarmos. Se eu não tivesse contado a ele e isso tivesse saído mais tarde, seria o mesmo que mentir para a cara dele. Eu não fiz nada de errado, e sei que meu marido me apoiaria. Então essa simplesmente não era uma opção que eu estava disposta a considerar. Quanto às alegações de que eu estaria destruindo múltiplas famílias, eu não fui quem confessou sentimentos. Foi ele quem abriu essa lata de vermes, e não é minha responsabilidade manter esse segredo. Se isso acabar destruindo o relacionamento dele ou a família dele, isso é responsabilidade dele, não minha. Houve muitos outros temas comuns aqui, mas esses 2 foram os mais prevalentes, e eu queria esclarecê-los. Agora, para essa pequena atualização, meu marido realmente ligou para o irmão dele hoje e perguntou se ele queria ir a um dos bares favoritos deles para assistir o jogo juntos. Algo bem comum para eles ou para todos nós fazermos antes de tudo isso. Meu cunhado ficou chocado, mas concordou. Logo depois, a noiva dele me ligou e perguntou se poderia vir até minha casa enquanto eles estavam fora. Ela foi honesta e disse que poderia ser estranho, mas que costumávamos fazer isso bastante, fazer algum DY juntos, montar um quebra-cabeça ou assistir filmes. Ela queria ver se eu estaria aberta a manter isso enquanto ambos estivermos confortáveis, enquanto eles resolvem as coisas, para que nossa relação não se deteriore. Isso significava um mundo para mim, e eu disse claro que sim. Todos nós concordamos que no caso de Bill e sua noiva, eles começariam a fazer terapia de casal o mais rápido possível, e que meu cunhado faria terapia individual até que eles conseguissem entender melhor os sentimentos dele, os nossos e o plano deles. Nós não nos encontraremos os 4 juntos, e Bill e eu não ficaremos sozinhos. Minha possível cunhada é uma das pessoas mais equilibradas que eu já conheci e com um coração enorme. Meu cunhado costumava ter muitas barreiras, mas ela as derrubou de forma muito natural, e isso é tão fora do caráter dele. O pedido de casamento dele foi tão bem planejado e pensado, adaptado a ela até nos menores detalhes. Ele escolheu um look novo para ela, escolheu o anel perfeito, até o cobertor do cenário era da cor favorita dela, um detalhe que ele fez de propósito. E ele ainda organizou para que os pais dela, que moram a horas de distância, estivessem presentes. Está claro que ele a ama, e eu realmente não acho que mesmo que eu tivesse dito sim, ele deixaria ela para ficar comigo, até porque isso nunca seria uma opção. Eu realmente vejo um caminho à frente para eles e todos nós. Todos estamos comprometidos em encontrar o melhor desfecho para todos os envolvidos. O meu casamento é sólido e já temos uma consulta de manutenção de casal marcada em breve, então vamos consultar uma opinião externa, mas não estou preocupada. Eles também vão consultar um terapeuta do mesmo consultório em apenas alguns dias. Obviamente, isso não vai ser uma solução rápida e fácil, já que isso foi um erro gigantesco, mas estou muito mais otimista do que muitos dos comentários aqui, e queria compartilhar. Atualização 26 de janeiro de 2025, 20h25. Oi pessoal, eu queria compartilhar uma atualização final, já que ainda estou recebendo notificações deles. Para um pouco de contexto, eu tenho 27 anos, F, meu marido tem 28 anos, M, o Bill tem 32 anos, M, e a noiva dele tem 29 anos, F. Isso começou como uma conta de descarte, mas agora é apenas uma conta anônima, e essa provavelmente será minha última atualização sobre a história, já que desde que isso aconteceu tivemos conversas. Meu cunhado, Bill, explicou alguns de seus sentimentos conforme ele tem entendido até agora, graças a muita introspecção e terapia. O lado positivo de tudo isso é que ele está passando um tempo muito necessário trabalhando em seus sentimentos e mecanismos de enfrentamento. Ele nos enviou uma mensagem em grupo, para mim e para o meu marido, e pediu se poderíamos conversar todos juntos. Era mais para falar comigo, mas ele não queria deixar nenhuma área cinza para o futuro. Resumindo, ele se desculpou de forma muito sincera comigo pela posição em que me colocou e com ambos nós, pelo ato de traição em relação aos nossos relacionamentos.
Após algumas sessões de terapia de casal conversando sobre as emoções profundas dele, ele percebeu o quanto ele temia a mudança, mesmo quando ela era boa, e, sinceramente, o medo dele de um casamento fracassado. Ele era mais velho e entendia muito mais sobre o divórcio dos pais do que meu marido e não percebeu o quanto isso o afetou, porque ele empurrou tudo para baixo muito fundo. Eu e meu marido nos conhecemos antes de meu cunhado conhecer a noiva dele, e nos primeiros dias ele teve uma atração por mim, mas ele afastou esses sentimentos porque, obviamente, eu estava com o irmão dele quando ele conheceu a noiva dele. Ele se apaixonou de verdade por ela, e todos nós vimos isso pelo jeito que ele agia. Quero dizer, esse cara é normalmente teimoso e estoico, mas ele derreteu por ela. Ele mudou tantos hábitos para melhor por ela e pelo futuro deles. Ninguém questionava se ele a amava, e ele estava tão animado para fazer o pedido de casamento, embora soubesse que estava nervoso com a mudança de vida. Quando fomos comprar o vestido, voltamos um pouco embriagados e animados, e ela começou a falar com ele sobre detalhes e ideias do casamento. Ele se sentiu sobrecarregado, então fez algumas doses de bebida. Não estou dizendo que foi uma boa escolha, mas foi a escolha dele. Quando saí, como uma pessoa com quem ele costumava conversar em busca de conforto ou conselho, ele simplesmente explodiu e disse o que disse. Ele tinha tantos pensamentos passando pela cabeça, e não posso dizer que estou tão brava com ele pelo que aconteceu. Quando eu me envolvi, não importa o quanto eu amava meu marido e como o nosso casamento é bom agora, tenho que admitir que tive algumas noites de reflexão sobre como seria a vida casada, porque isso não deve ser encarado de forma leve. Ele foi tão genuíno em seu pedido de desculpas e tão envergonhado pelos pensamentos e ações dele. Ele quase estava em lágrimas quando o irmão dele o abraçou. Ele perdeu o controle. Eu também o abracei, e ele não parava de nos agradecer por não termos simplesmente mandado ele embora. A noiva dele se juntou a nós depois da nossa conversa, e ela disse que, embora ainda esteja lutando para confiar nele e eles não vão casar no mesmo prazo que estavam planejando, ela não vai deixá-lo, desde que ele continue trabalhando em seus sentimentos e descompactando suas emoções sobre o casamento. Eles fazem terapia de casal e ambos fazem terapia individual também, e acho que todos nós vemos um caminho a seguir, sabendo que não será fácil. Em meus posts anteriores, houve muitas pessoas que achavam que meu cunhado estava inventando tudo isso para sair dessa situação e que ele teria jogado o relacionamento dele fora por minha causa. Pode me chamar de louca ou ingênua, mas eu não vejo assim, e ninguém mais envolvido vê também. Nós abordamos essa possibilidade e descartamos essa ideia. Eu agradeço pelo cuidado que as pessoas demonstraram por mim e pelo meu futuro. Continuaremos a mostrar cuidado por ela e pelo meu cunhado, enquanto eles navegam por isso juntos. A atualização final 26 de janeiro de 2025, 20 horas e 25. Oi pessoal, queria compartilhar uma atualização final, pois ainda estou recebendo notificações sobre o caso. Para dar um pouco de contexto, tenho 27 anos, F, meu marido tem 28 anos, M. Bill tem 32 anos, M, e a noiva dele tem 29 anos, F. Esse começo foi uma conta anônima, mas agora é só uma conta anônima, e provavelmente essa será minha última atualização sobre a história, já que tivemos algumas conversas desde então. Bill tem explicado alguns de seus sentimentos, conforme ele tem compreendido depois de muita introspecção e terapia. O ponto positivo disso tudo é que ele está finalmente dedicando tempo para lidar com seus sentimentos e mecanismos de enfrentamento. Ele nos mandou uma mensagem em grupo, para mim e para meu marido, e pediu se poderíamos conversar todos juntos. A conversa foi principalmente para falar comigo, mas ele queria garantir que não houvesse nenhuma área cinza daqui para frente. Resumindo, ele se desculpou sinceramente comigo pela situação em que me colocou, e com ambos nós, pela traição nos nossos relacionamentos. Após algumas sessões de terapia, ele entendeu o quanto tinha medo de mudanças, mesmo as boas, e seu medo de um casamento fracassado. Ele tem uma história familiar mais complicada, com pais divorciados, e não percebeu o impacto que isso teve sobre ele, até começar a trabalhar isso na terapia. Nós todos sabíamos que Bill se apaixonou genuinamente pela noiva dele. Ele fez muitas mudanças por ela e estava super empolgado para fazer o pedido de casamento. Quando saímos para comprar o vestido de noiva, voltamos um pouco animados e um pouco bêbados, e ela começou a falar com ele sobre detalhes do casamento. Ele se sentiu sobrecarregado e, de uma forma errada, fez algumas doses para aliviar a tensão. Quando eu apareci, ele, que sempre foi alguém em quem ele procurava conforto, acabou explodindo e disse o que disse. Não posso dizer que estou com raiva dele, porque sei como é complicado lidar com medos e inseguranças. Quando eu mesma me envolvi, eu também tive alguns momentos de reflexão sobre o casamento, não importa o quanto eu amasse meu marido e o quanto nosso casamento fosse bom agora. Então, eu realmente não estou tão brava com ele. Ele se desculpou de forma genuína e parecia envergonhado pelos seus pensamentos e ações. Ele quase chorou quando o irmão o abraçou, e quando o abracei também, ele não parava de nos agradecer por não termos simplesmente mandado ele embora.
A noiva dele se juntou a nós após a conversa e disse que, embora ainda esteja lutando para confiar nele, ela não vai deixá-lo, mas que o casamento deles não vai acontecer no mesmo prazo que estavam planejando. Ela está disposta a continuar com ele, desde que ele continue trabalhando seus sentimentos e suas emoções sobre o casamento. Eles vão à terapia de casal e também à terapia individual, e todos nós sabemos que o caminho à frente não será fácil. Nos meus posts anteriores, muitas pessoas acharam que Bill estava inventando tudo isso para sair dessa situação e que ele teria largado o relacionamento dele por minha causa. Pode me chamar de ingênua, mas eu realmente não vejo dessa forma, e ninguém mais envolvido também vê assim. Nós abordamos essa possibilidade e descartamos essa ideia. Eu realmente aprecio o cuidado que as pessoas demonstraram por mim e pelo meu futuro. Continuaremos a apoiar a noiva dele e o Bill enquanto eles enfrentam esse processo juntos. Embora tudo tenha sido resolvido de forma bem sincera, a verdade é que as coisas nunca mais serão as mesmas. A relação entre todos nós, especialmente entre eu e Bill, mudará para sempre. Ele e a noiva dele vão trabalhar em sua relação, e eu e meu marido precisamos ter paciência para ver como isso vai evoluir. Continuaremos a apoiar os dois, mas será um caminho longo e com certeza cheio de desafios.